Olá, quinto ano bonito do meu coração! Tudo certinho, galera? Vamos falar mais sobre história hoje? Na nossa última videoaula, nós trabalhamos então sobre a formação do território brasileiro, não é mesmo? E com isso, nós terminamos o nosso material do primeiro trimestre. Hoje nós vamos iniciar a trabalhar com o segundo. Olha só, gente bonita, pega aí o material do segundo trimestre. Vejam como ele tá bonito, não é mesmo? Tem agora imagens coloridas, pinturas para a gente analisar, mapas. Está bem bacana, não é mesmo? E se vocês já deram uma olhadinha no material de história, vocês devem ter notado que, com este novo material, nós vamos trabalhar então sobre a história do Brasil, continuá-la, não é mesmo? Como que aconteceu então a nossa colonização? Depois a gente vai trabalhar sobre a independência. Alguém sabe aí me dizer quando que foi a independência do Brasil? Depois disso, como foi o nosso período de império, o momento em que nós tínhamos um rei aqui mesmo no Brasil. E nós vamos finalizar o nosso segundo material do ano, se tudo der certo, lá na escola, juntos, não é? E vamos trabalhar sobre patrimônio histórico, que é um tema bem bacana também. E hoje nós vamos iniciar o capítulo número 5, Brasil, a construção de uma história. Agora, então, pode pegar o seu material lá na página 3 e colocar a data do dia de hoje, certo, gente bonita? O dia em que vocês estão assistindo a essa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a construção da história. Quem sabe me dizer aí como é que se escreve a história, gente? Dá um pause no vídeo e deixa um comentário aqui para a prof. Como que se escreve a história? Como os historiadores escrevem, então, sobre aquilo que aconteceu no passado? Quem sabe me dizer? Deixe um comentário aqui para a prof para a gente poder compartilhar conhecimento. E lá na página 3, então, na nossa seção Tempo de Investigar, é isso que nós vamos fazer hoje. Vocês já pararam para pensar como se escreve a história? Os historiadores, então, são os profissionais responsáveis por pesquisar sobre o passado e relacioná-lo com o presente. A gente não pode investigar o passado só pelo passado. A gente sempre tem que pensar no quanto que o nosso passado tem a ver com o nosso presente. Nós já vimos isso em algumas videoaulas, não é mesmo? Principalmente quando nós falamos lá sobre os povos indígenas. Então, gente bonita, escrever a história é pesquisar sobre o passado, mas também saber relacionar com o presente, com o que nós estamos vivendo atualmente. E para fazer isso, então, os historiadores precisam analisar fontes históricas. Isso aí. As fontes históricas são os documentos, então, que permitem os historiadores poderem investigar sobre o passado e escrever sobre ele. É isso que o senhor nesta foto está fazendo. Olha só, ele está com um livro antigo, não é mesmo? E ele está lendo ali, então, o que esse livro traz para nós de história do passado. Dá para perceber que é um livro antigo, não é mesmo, gente? Olha só como é que estão as folhas deste livro, já meio dobradinhas, amareladas, não é mesmo? Isso tudo é fonte histórica. E as fontes históricas, elas podem ser de variados formatos, pois toda fonte é algo que o ser humano fez e deixou registrado e pode falar sobre ele. Então, várias coisas podem ser fontes históricas. Tudo que já foi deixado pelo ser humano, o historiador pode investigar, analisar e escrever a história. Legal, não é mesmo? Aqui, ó, eu tenho um documento histórico que nós já falamos em outra videoaula, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, a carta que foi escrita sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, não é mesmo? Isso é um documento histórico.
Olha só a letra dele, gente, bem diferente das que nós temos atualmente, não é? Alguém consegue decifrar o que está escrito aí? Se quiser dar um pause no vídeo, aproxima um pouquinho ali para ver se consegue identificar. É bem difícil. Um jornal também pode ser uma fonte histórica. E aí, esse jornal, por exemplo, que a prof está mostrando, ele é do ano de 1905, do dia 30 de janeiro, Jornal do Brasil, lá do Rio, certo? E o jornal, ele pode ser uma fonte histórica de diferentes períodos, pois nós temos jornais sendo feitos desde lá do século XVI, vocês sabiam? O jornal que foi produzido hoje, por exemplo, ele pode ser uma fonte histórica também. Afinal de contas, ele conta um pouquinho da história, do que já aconteceu em uma cidade, em um estado ou em um país. Então, os jornais são ótimas fontes de pesquisa para a história. Isso aqui, gente, alguém já viu esse monumento? Eu aposto que já. Este é um monumento, então, aos tropeiros, certo, gente bonita? E ele está aqui na cidade de Lages. Esse monumento, ele representa uma cena muito comum na nossa história, pois a cidade de Lages ela foi fundada com a ajuda dos tropeiros. Lembram que nós estudamos isso lá na escola, quando a gente ainda estava em aula presencial? Os tropeiros passavam por aqui, no caminho das tropas, lá na Coxilha Rica. E esse é um monumento, então, que homenageia essa parte da nossa história. Então, um monumento histórico, uma estátua, uma construção, um prédio, por exemplo, eles também podem ser fontes históricas. O historiador deve analisar o que está sendo representado ali, quando que aquela estátua, aquele monumento foi construído, e assim ele pode investigar, analisar o passado. Um vaso, objetos também podem ser, galera, fontes históricas. Então, olha só, essa aqui é uma cerâmica grega. E é um vaso, então, utilizado lá na Idade Antiga pelos povos gregos há milhares de anos. Mas a gente pode aprender história com isso, sabe por quê? Vejam só a gravura que a gente tem aqui, ó. Está sendo representado a cena de um barco, né? O mar ali, ó. Então a gente já pode pensar que os gregos eram ótimos navegadores. Viu só? É assim que um historiador faz análise de fontes. Ele vê tudo nos mínimos detalhes para poder escrever sobre o passado. Legal, não é? Então, qualquer objeto pode ser fonte histórica. Lá no futuro, talvez eu deixe aí o meu lápis, o meu material didático, e as pessoas vão descobrir que eu era prof, né? E isso tudo pode deixar história, então, sobre alguém. Outras fontes históricas que nós encontramos principalmente com os povos da pré-história são esses artefatos aqui, ó, pedras, instrumentos feitos então com ossos de animais, bambu, como a gente tem ali, madeira, certo? Era dessa forma então que os povos pré-históricos, lá os homens da caverna, faziam as suas ferramentas. Então, para nós, olhando, parece que é só pedra e alguns pedaços, não é mesmo? Mas, na verdade, isso pode nos contar muitas histórias sobre como os povos lá da pré-história viviam. Uma pintura também pode ser uma fonte histórica. Olha só, essa daqui tem tudo a ver com o que nós estudamos, pois esta se chama A Primeira Missa. É uma pintura do Victor Meirelles, então, um catarinense, um pintor catarinense, que retrata a primeira missa que foi realizada no Brasil, então, quando os europeus chegaram. Então, olha só, uma pintura também pode contar história, portanto, ela é uma fonte histórica. E, por fim, fotografias também podem ser fontes históricas. Essa aqui é uma foto bem famosa, acho que talvez vocês conheçam esse senhor que está aqui no centro, ó. É o Adolf Hitler, nós vamos falar sobre ele lá no 9º ano. E lá atrás nós temos a Torre Eiffel,
que é um símbolo de Paris, lá da França. E essa fotografia, então, também nos conta uma história sobre este espaço e sobre estes homens que estão posando para ela, não é mesmo? Então, gente bonita, fonte histórica é tudo aquilo que foi deixado pelo ser humano. Pode ser qualquer coisa. Vocês sabiam que vocês estão deixando rastro sobre a história de vocês? Ao escreverem diários, cadernos. Para quem já tem redes sociais, a internet também pode ser utilizada como uma fonte histórica. Então, tudo que foi deixado e que foi feito pelo ser humano pode ser análise dos historiadores para escrever sobre o passado. É assim que se constrói uma história. Em nossa aula, a gente vai descobrir juntos, então, como é que acontece a análise dessa fonte? O que é possível a gente descobrir do passado a partir desta análise? Então, agora vocês serão historiadores e vão analisar uma fonte histórica do Brasil. Você irá fazer uma análise da carta do Pero Vaz de Caminha, essa daqui, ó. Mas calma, você não vai precisar ler essa letra aqui, não, que é bem difícil, tá? A prof já tem ela digitada para ficar melhor vocês fazerem a leitura. Olha só, lá no PDF, Orientações por Escrito, a prof deixou para vocês, então, esse arquivo aqui, dizendo tintim por tintim o que vocês têm que fazer, e lá na segunda página, a gente tem a carta de Pero Vaz de Caminha. Olha só, claro, é uma parte da carta, né, galera? Não é a carta inteira, porque a carta inteira tem várias páginas. E a prof não ia fazer vocês lerem um português de Portugal com muitas páginas, não é mesmo? Então, assim, você precisa clicar lá naquele link para você poder fazer a atividade da página 3, está certo? Pois você vai ter que ler, então, a carta que ele escreveu lá em 1500. Então, a partir da leitura dessa parte, desse trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, vocês vão completar essa ficha de identificação da fonte histórica que está no nosso material na página 3, certo? Aqui ao lado, vocês estão vendo que tem algumas informações que vocês precisam preencher, então, para poder fazer a devida identificação da fonte histórica e depois a sua análise. A primeira questão é: qual é o tipo da fonte? Aqui você vai ter que pensar. Essa é uma fonte escrita? É uma fonte imagética, que tem uma imagem? É uma pintura? É um vídeo? É uma fonte manuscrita, foi escrita manualmente, é digitada? É isso que você vai ter que descrever ali. Se é uma fonte escrita, que tipo de fonte escrita é? É uma carta, é um diário, é um texto, é um roteiro? Você que vai ter que fazer a descrição. Depois, você vai pensar, quando foi produzida? Para fazer essa atividade, você vai ter que pegar o material do primeiro trimestre e encontrar lá no nosso capítulo 3, aonde diz quando a carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita. Afinal de contas, foi no mesmo período em que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, você vai ter que buscar essa informação lá no material do primeiro tri. Quem a produziu? Quem foi que escreveu essa fonte? O que essa pessoa fazia, será? Produzida. Em que lugar ela foi produzida, gente? Ela está contando a história sobre alguma coisa, né? E lá no material do primeiro tri, onde você encontrar a resposta para quando foi produzida, você também vai ver a produzida. E para finalizar, qual é o tema? Qual é o conteúdo desta carta, então, desta fonte? Sobre o que ele está falando ali? O que a pessoa que escreveu aquilo está contando? Aí você precisa descrever, então, a partir da leitura dela. Olha só, aqui nesse documento em que a prof deixou, então, um trecho da carta para vocês lerem e analisarem,
Na primeira página, caso alguém precise de ajuda, olha só, a prof colocou tudo certinho aqui, o que você precisa fazer em cada uma delas. Está certo, gente bonita? Então, aqui embaixo está a carta, na página número 2, e na página 1 tem a ficha de identificação, igual aí na página 3 do material de vocês, e aqui a prof colocou algumas palavras diferentes que aparecem ali na escrita e o seu significado. Caso você encontre mais alguma palavra que você não entendeu, pega o dicionário ou pesquisa sobre ela, está certo? Mas eu acredito que o restante das outras palavras vocês conhecem sim o significado. Agora, então, você pode dar um pause aqui neste vídeo e clicar no link que a prof deixou aqui no comentário, que vai levar você até aquela folhinha que a prof mostrou, que tem a carta do Pero Vaz de Caminha. Então, pausa o vídeo para fazer esta nossa primeira atividade. E agora que você já terminou a sua ficha de identificação da fonte histórica, o que vocês acharam sobre a carta do Pero Vaz de Caminha? É interessante, não é? A maneira como ele escreve é bem diferente da nossa, não é mesmo, galera? Ele estava se dirigindo a um rei também, ele precisava contar tudo nos mínimos detalhes, não é mesmo? E conta bem ali a parte de quando os portugueses gritaram terra à vista e viram então um pedacinho do que hoje a gente chama Brasil. Legal, não é mesmo? Agora que você já terminou a sua ficha de identificação, então, pode virar a página do material e colocar a data de hoje, aqui na página 4. Ali nós temos a seção Tempo de Conhecer. E é aqui, então, que nós vamos falar mais sobre as fontes históricas. E lá no topo dessa página está dizendo o seguinte, então, que nós deixamos nossas marcas em tudo que nós fazemos ao longo do tempo. Então, em qualquer lugar em que existiu a presença humana, há a possibilidade de se encontrar alguma evidência disso, ou seja, em todos os locais onde existiu o ser humano, há rastros, há partes da vida dele que contam um pouquinho da história do passado. Como, por exemplo, aqui, ó, além daquelas fontes que a prof já mostrou, eu coloquei algumas outras imagens aqui para vocês, olha só. Fotografias, as pirâmides do Egito, olha só. É um objeto, né, grande, um monumento, mas que também é uma fonte histórica, pois foi deixada lá pelos egípcios. Cartas, cartões postais, moedas, tudo quanto é objeto deixado pelo ser humano é uma marca dele na história. E essas marcas, então, são pistas que chamamos de documentos ou fontes históricas. Essas fontes históricas, elas nos permitem conhecer os fatos históricos, então, que nós temos nos diferentes períodos. E os fatos históricos são acontecimentos pontuais e impossíveis de serem modificados. Para estudá-los, os historiadores devem analisar diversas fontes. Então, depois que os historiadores reúnem os objetos, os documentos, os monumentos, imagens, tudo que eles descobriram sobre determinado tema, aí eles podem começar a analisar e escrever a história. E é aí que eles vão encontrar evidências, rastros de fatos históricos, que são os acontecimentos que já se foram e eles são impossíveis de ser modificados. Como, por exemplo, nós já estudamos um fato histórico que foi a chegada dos portugueses ao Brasil, como está nessa pintura aqui, ó, que a prof colocou, essa segunda imagem aqui. Um outro fato histórico, por exemplo, é a chegada do homem à Lua, que esse é estudo para mais daqui para frente. E um outro fato histórico é o discurso, então, deste senhor que se chama Martin Luther King nos Estados Unidos, pela liberdade dos povos. Então, fatos históricos, gente, eles são descobertos pelos historiadores a partir da análise dessas fontes.
Bacana, não é mesmo? Vocês acabaram de analisar uma fonte histórica que conta sobre um fato histórico, a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. E agora, então, para a gente fazer a segunda parte da nossa atividade de hoje, vocês vão responder as duas questões da página 4 da seção Tempo de Conhecer. A primeira, escreva com as suas palavras o que é uma fonte histórica. Então, você pode reler esses parágrafos que estão aqui no início da página 4 e depois escrever o que você entendeu sobre o significado da fonte histórica. O que é uma fonte histórica, então, para você? O que você compreendeu? A número 2 é: qual fato histórico é representado na fonte que você investigou? Então, você já fez uma análise, já investigou a carta de Pero Vaz de Caminha. Qual fato histórico é representado ali, gente? Responde, então, essa questão número 2. Pode dar um pause no seu vídeo, então, para fazer essa segunda atividade do dia de hoje. E para nós finalizarmos a nossa videoaula de história, vocês irão fazer aí no seu caderno essa tarefa da página 4, trabalhando com criatividade. Crie uma história para a fonte histórica que você investigou na videoaula. Utilize as informações da ficha de identificação e das perguntas acima, essas que você acabou de responder. A sua história deve ter 10 linhas. Então, agora você vai pegar o seu caderno, pode colocar o título aqui do nosso capítulo, Brasil, a construção de uma história, e você irá escrever uma história da fonte que você acabou de analisar. Então, vocês descobriram hoje sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Que história, então, a gente pode contar a partir da análise desta fonte? É isso que você vai criar agora. A partir daquilo que você leu, do que o Pero Vaz de Caminha escreveu, que história você pode contar sobre o nosso passado? Sobre o passado do Brasil? E assim nós finalizamos a nossa videoaula de hoje. Beijinho em cada um de vocês, até a próxima! Ah, e não esquece, se ficou com dúvida, deixa um comentário aqui para a prof que eu vou te ajudar. Tchau, tchau!